Olá pessoal, meu nome é Marcelo Aragão, sou professor de auditoria aqui no Gran Cursos, ministrando a disciplina Auditoria para o concurso da Receita Federal. Estou aqui para apresentar dicas importantes para a prova da Receita e a dica de hoje é sobre os fatores e o seu efeito no tamanho da amostra. São vários, né? A NBCTA 530 apresenta um apêndice com vários fatores e qual é o efeito que cada fator desse tem no tamanho da amostra, envolvendo teste de controle. Existe um outro apêndice para os fatores e o seu efeito no tamanho da amostra para teste de detalhes, teste substantivo. Eu aqui nessa dica vou destacar 4 fatores, 4 elementos, né, que eu acho que são muito importantes e o candidato não pode se confundir, tem que perceber com muita clareza qual é o efeito que esses fatores apresentam no tamanho da amostra. O primeiro é o risco de amostragem. A relação que o risco de amostragem, o efeito que ele tem sobre o tamanho da amostra é um efeito, uma relação inversa. Quanto menor o risco de amostragem, quanto menor o tamanho da amostra, maior será o risco de amostragem. A relação é inversa. Se a amostra for maior, o risco de amostragem será menor. Então o efeito é inverso. Existe um outro parâmetro que tem uma interferência muito grande, né, no tamanho da amostra, que é a distorção tolerável ou a taxa de desvio tolerável. Vamos colocar aqui na dica apenas para teste substantivo a palavra distorção, né? Distorção tolerável, que tem a ver com o nível de materialidade. Essa distorção tolerável apresenta um efeito inverso em relação ao tamanho da amostra. Quanto menor for a distorção tolerável, maior será o tamanho da amostra a ser examinada. E o outro parâmetro, fator importante, é a distorção esperada, aquela expectativa em função de experiências anteriores, trabalhos anteriores que o auditor tem em relação às distorções a serem encontradas. Ora, quanto maior essa distorção esperada, maior será o tamanho da amostra. Quanto menor, menor será o tamanho da amostra. Desses 3 fatores, é o único que apresenta uma relação direta com o tamanho da amostra. O efeito, então, é direto. E existe um outro fator que aí eu chamo muita atenção de vocês, que é o tamanho da população, quantidade de unidades de amostragem. Perceba, o tamanho da população para grandes populações só se justifica, é bom lembrar, usar amostragem em auditoria quando o auditor está examinando grandes populações. Então, o tamanho da população para grandes populações tem um efeito quase nulo. Se tiver algum efeito, né, ele é quase nulo em relação ao tamanho da amostra, a ponto do Conselho Federal de Contabilidade colocar lá no apêndice, né, a relação que o tamanho da população tem com o tamanho da amostra, esse efeito é negligenciável. Vamos aqui, eu preparei um quadro aqui para vocês, só para a gente sintetizar isso que a gente está conversando aqui. Olha só, os fatores, né, os 4 fatores. Primeiro, risco de amostragem. Qual é o efeito em relação ao tamanho da amostra? Tem uma relação, o efeito inverso. Distorção tolerável, também inverso. Quanto menor a distorção tolerável, maior será o tamanho da amostra ou vice-versa. Distorção esperada, o efeito é direto. Quanto menor a distorção esperada, menor será o tamanho da amostra ou vice-versa. E o tamanho da população? Tem o efeito negligenciável, vou usar aqui o termo utilizado na norma internacional, é isso mesmo, negligenciável, ou seja, o tamanho da população, não estamos aqui nos referindo ao valor, tá, do saldo da conta. O tamanho da população, quantidade de unidades de amostragem de uma população, tem um efeito quase nulo no tamanho da amostra ou negligenciável. Pessoal, era essa a dica que eu tinha que apresentar para vocês. Muita atenção na prova em relação a esses fatores e o seu efeito em relação ao tamanho da amostra. Bom, boa sorte na prova e um abraço a todos.